Olá, pessoal. Nosso grupo está formado por Carla Souza, Luiz Felipe França, Felipe Batista, Judicélia Ferreira, Meg Cruz, Simone Nobre e Thaís Nascimento. Nós vamos falar sobre a avaliação do risco de queda no idoso. Quedas são frequentes em todas as etapas da vida do ser humano. No entanto, podem representar um problema de saúde mais sério entre as pessoas mais velhas. São mais frequentes nessa faixa etária e estes indivíduos, quando caem, correm mais riscos de lesões. O impacto psicológico das quedas é outro fator importante entre os idosos. As causas podem ser únicas e claramente identificáveis, ou, mais comum, múltiplas e de difícil individualização. As quedas estão intimamente relacionadas com a postura e a marcha, que, por sua vez, sofrem várias influências do envelhecimento normal e patológico. Os distúrbios da marcha e do equilíbrio são, também, entidades prevalentes entre os mais velhos. Distúrbios da marcha e do equilíbrio constituem fatores de risco para problemas tão sérios como quedas e dependência. No Brasil, cerca de 30% dos idosos caem pelo menos uma vez ao ano. A queda é mais frequente em mulheres e sua ocorrência aumenta com a idade. Em uma progressão aproximada, 32% das quedas são de idosos entre 65 e 74 anos, 35% de 75 a 84 e 51% acima de 85 anos de idade. Entre 5 e 10% dos idosos residentes na comunidade com histórico de quedas apresentam graves consequências, como fraturas, traumatismo craniano e lacerações sérias. Com isso, há possibilidade de reduzir sua mobilidade e independência, aumentando as chances de morte prematura. Cerca de metade dos idosos hospitalizados por fratura de quadril não recuperam a mobilidade prévia. As quedas são a causa mais comum de fraturas, respondendo por aproximadamente 90% das fraturas geriátricas de quadril, antebraço e pelve. A fratura de fêmur é uma importante causa de internação hospitalar pelo SUS e ocorre em aproximadamente um quarto das fraturas pós-quedas. Como já havíamos dito, cerca de 30% dos idosos caem ao menos uma vez ao ano. E para os idosos acima de 80 anos, essa proporção se eleva para aproximadamente 50%. Porém, após a primeira queda, aumenta muito o risco de cair novamente. E por medo de cair, os idosos diminuem sua mobilidade e sociabilidade. E sabe-se que aproximadamente 13% das pessoas idosas são caidoras recorrentes. Vamos falar um pouco sobre as causas das quedas, né? A frequência de queda entre os idosos é devido, em parte, a uma incidência elevada de condições clínicas de base, comprometimento da visão, doenças neurológicas e suas sequelas, artrite que prejudica a função dos membros inferiores e o uso de sedativos e outras medicações. Além disso, reflexos mais lentos, diminuição da força muscular e comprometimento da coordenação podem reduzir a capacidade do paciente mais velho em diminuir o impacto de uma queda, aumentando assim a probabilidade de fratura. Portanto, a maioria das fraturas no idoso resultam de um trauma de impacto relativamente baixo, infligidos por uma queda no nível do solo. Para a prevenção de queda nos idosos, consideramos alguns fatores importantes, como a orientação aos cuidadores e a adaptação do meio de convivência do idoso, visando mais segurança e qualidade de vida para o mesmo. É de extrema importância que o cuidador coloque em prática essas orientações, pois elas irão ajudar o idoso a manter suas atividades de vida diária com mais segurança e qualidade de vida. Vamos ver um vídeo agora que ilustra isso. Não!
O uso de instrumentos simples para a detecção do risco de quedas é fundamental para a prevenção e tratamento de tais eventos. O risco de queda na população idosa tem sido investigado por meio de questionários, testes clínicos de equilíbrio e de marcha ou por meio de plataformas de força e posturografia. Ainda não há, no entanto, consenso quanto aos instrumentos mais adequados na detecção de risco de quedas em cada situação, o que gera dificuldade tanto na avaliação quanto na escolha da intervenção mais adequada para prevenir tais eventos. Tanto o Tug Test e a escala de equilíbrio de Berg vêm sendo amplamente utilizadas nas pesquisas relacionadas ao equilíbrio em idosos. No entanto, ainda há várias controvérsias sobre o poder de indicação de quedas, vantagens e desvantagens. Entre as vantagens, podemos destacar: são simples, de fácil administração e aplicação, exigem poucos materiais de baixo custo, além de seguros para aplicação em idosos. No caso do Tug Test, mesmo com dupla tarefa, que ele avalia mobilidade e equilíbrio, consome menor tempo quando comparado à escala de equilíbrio de Berg. Com base em revisão de alguns artigos, conclui-se que tanto o teste de escala de equilíbrio de Berg como o Tug Test são eficazes para indicadores de queda, desde que adaptados de maneira correta para cada perfil do idoso. É necessário que novos estudos sejam realizados com metodologia e amostra homogênea, favorecendo a comparação de resultados e avaliação da eficácia desses testes. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso trabalho. O que nós então podemos concluir? Sabemos que com o envelhecimento, entra-se aí um processo de um declínio fisiológico no indivíduo, e isso poderá acarretar em uma incapacidade funcional e levar o idoso, a ter os riscos de queda. As quedas elas ocorrem como resultado de uma complexa interação entre os fatores de risco e constituem uma das principais causas de lesões, hospitalizações e até morte nos idosos. Mas existem diversos fatores, que nós podemos ter aí na questão da queda, do risco de queda para o idoso. Existem fatores intrínsecos e fatores extrínsecos, e podem ou não ser modificáveis. A gente tem que estar bem alerta a isso. A OMS ela classifica de uma forma bem interessante os principais fatores de acordo com quadros de dimensões. Ela separa quadros biológicos, comportamental, ambiental e socioeconômico. E todos esses quadros eles vão tendo prevalências e índices que estão relacionados às causas de queda no indivíduo idoso. Alguns fatores de risco intrínsecos que a gente pode citar e que é bem interessante é a questão da visão, audição e sistema locomotor. Todos esses fatores que são relacionados a alterações fisiológicas, o idoso ele tem uma diminuição ou um déficit dentro dessas questões. Por exemplo, a gente sabe que
a visão, existem alguns comprometimentos de visão, alguns comprometimentos de audição também, né? Eles vão sendo afetados de acordo com a idade. A audição, eles vai perdendo a percepção dos sons puros e a discriminação de vozes durante uma conversação. A visão, a gente já percebe aí uma acuidade, uma diminuição da acuidade visual e da discriminação de cores. Então, tudo isso pode ser fatores que venham proporcionar aí maior risco de queda no indivíduo idoso. Existem também as questões de fatores de ordem de risco extrínsecos. E aí eu gostaria de destacar com vocês a questão do ambiente e das medicações. Então, os fatores ambientais são as causas mais comuns de queda no idoso. Chega a acarretar, inclusive, cerca de 30 a 50% dos eventos, os perigos encontrados nos domicílios ou até no ambiente público mesmo. Muitas das vezes, esses empecilhos eles criam oportunidade de queda no idoso. Um exemplo das questões de domicílio, por exemplo, às vezes a iluminação insuficiente, a presença de tapetes soltos, a ausência na barra de apoio, entre outras questões. Temos também as questões das medicações, como eu disse, quem nunca, que são as polifarmácias, podemos chamar assim, quem nunca viu aquela caixinha da vovó cheio de medicações. As questões os medicamentos, eles também, alguns deles causam efeitos adversos e alterações na hemodinâmica do paciente, onde pode favorecer essa questão de risco de queda. Então, esses fatores extrínsecos nós também temos que observar, principalmente também essa questão do ambiente. Muitas das vezes vale até uma visita na casa do idoso, ou entender como que está organizada essa casa dele. Existem também algumas avaliações e questionários que se faz acerca dessas questões para analisar o ambiente extrínsego. Bom, pessoal, agora vocês estão vendo aí uma imagem de um dos artigos que nós nos baseamos para a realização do trabalho. E esse tem uma questão bem interessante, eu trouxe ele para destacar para vocês, para nós fecharmos de conclusão, que esse estudo ele trouxe uma avaliação da capacidade física, né, e quedas em idosos ativos e sedentários na comunidade. É muito importante que a comunidade de idosos elas tenham ativa a prática do exercício físico. E isso, através de estudos, demonstra que essa prática ela pode interferir de forma positiva na prevenção, né? Então, esse estudo ele conclui que houve um melhor desempenho na capacidade funcional entre os idosos ativos em relação aos sedentários. E a partir desses dados, né, nós constatamos que a prática regular dos exercícios físicos influencia na prevenção de quedas, na funcionalidade e na melhora da qualidade de vida do idoso. Então, esse é um pouco do nosso trabalho. Existem diversos fatores aí a serem observados nessa questão da avaliação de queda do idoso, e a fisioterapia é uma área importantíssima nesse contexto, analisando aí desde os fatores, né, de alterações fisiológicas, mas também que são os fatores intrínsecos, mas também os fatores extrínsecos, né, questão de ambiente, de medicações, as dimensões como define a OMS, ambiental, socioeconômica, biológica, comportamental, entre outros. Obrigado.